Fala galera do canal Química em 12 e adivinha só, tem um complemento aqui, mais uma aula envolvendo estrutura atômica. Você não sentiu falta na aula anterior, onde eu falei só sobre átomos, né? Lembrando que átomo é uma estrutura eletricamente neutra, isso é, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Repare só, lembra, na aula anterior falamos sobre esses exemplos, né? Eu posso ganhar um exemplo, por exemplo, aqui, sem a massa, tá? Sem a massa, não tem problema, ok? Eu encontrei todas as informações, né, que um átomo pode gerar, ok? Ali para você responder uma questão. Francis, eu não ganhei o número de prótons, não tem problema. A gente também encontrou todas as informações fazendo um pequeno cálculo. E se eu não ganhar o número de nêutrons, eu me viro do mesmo jeito. Então é normal você ganhar duas informações e correr atrás das outras, né? Totalizando aqui 5 respostas que uma questão pode exigir. Fora que a gente falou também em encontrar partículas fundamentais, ok? E as partículas nucleares. Francis, eu não vi essa aula, não viu? Então você pega aqui nesse playlist, ok? Essa parte 1 de estrutura atômica, depois o modelo de Dalton, Thomson, Rutherford, porque a gente vai avançar. Avançar para onde, Francis? Vou te mostrar, tá? Falamos de átomos, estruturas eletricamente neutras. Vamos falar o que agora? Vamos falar de quem, então, tá? Vamos falar disso aqui, ó. Íons, tá? Uma espécie química onde o número de prótons não é igual ao número de elétrons, né? Íon é uma espécie química, então, que vai ser dotada de carga elétrica. Repare só, é uma espécie química, então, que perdeu ou ganhou o elétron, perfeito? Então, são espécies que perderam ou ganharam. Francis, perdeu ou ganhou? Na verdade, o termo íon vale para os dois, né? Quando alguém perde ou ganha elétron, você acaba tendo essa partícula com um número diferente de prótons e elétrons, né? Isso faz com que ela tenha cargas disponíveis, que é o que eu vou te mostrar agora, tá? Se aquela figurinha ela andou perdendo elétron, eu vou dar um nome específico de cátion. Então, cátion é aquela espécie química que perdeu o elétron, tudo bem? Perdeu. Galera, você vai entender que é um cátion, então, porque a simbologia, aquele elemento, o símbolo dele, vai estar com uma carguinha positiva sobre ele, perfeito? Francis, mas se ele perdeu, não era melhor ter um sinalzinho negativo, uma subtração? Pessoal, o cara perdeu o elétron, ele perdeu carga negativa, então ele se encontra mais positivo, concordou? Tá? Então, se o cara perdeu carga negativa, tem mais próton que elétron, então ele oxidou, né? E ele está carregado positivamente. Agora, aquela espécie que andou ganhando elétron, nós vamos chamar de ânion, certo? O ânion, então, é a espécie que andou ganhando elétron, e eu vou simbolizar essa espécie, pessoal, da seguinte maneira, você vai ter ali um sinalzinho negativo, tá? Entendeu por quê? Ele ganhou carga negativa, então é muito justo ele apresentar um sinalzinho negativo sobre o seu símbolo, seja qual for esse elemento. Essa espécie, ela reduziu, ganhou elétrons, ela sofreu uma redução. Pegou? Perdeu ou ganhou elétron, o cara vem a ser um íon, tá? Se ele, então, é um cátion, é porque ele perdeu. Você vai ter mais prótons que elétrons, por isso que ele é carregado positivamente. E aí, se ele é um ânion, é porque ele ganhou o elétron, ele vai ter mais elétrons que prótons, ele está carregado negativamente. E que tal a gente determinar esses valores, né? Vamos pegar exemplos e determinar esses valores? Ótimo, né? Lembra do carbono? Pois é. Agora, eu tenho o carbono, pessoal, carregado da seguinte maneira, né? Ele está, então, com uma carga, a gente costuma chamar também de NOx, tá? NOx, uma carga elétrica, igual a mais 4. Como é que eu posso dar o nome a essa partícula? Pessoal, eu vou chamá-lo de cátion, concorda? Cátion, porque ele está com carga positiva, cátion tetravalente. Pegou? Ele é um cátion tetravalente, então ele andou perdendo ou ganhando, lembra? Ele andou perdendo 4 elétrons. E o que vai mudar em relação ao que a gente aprendeu a fazer na aula anterior, tá? Algumas coisinhas mudam, algumas coisas não mudam, então eu vou te mostrar, tá? Temos ali, então, o momento para você descobrir prótons, elétrons, número atômico, nêutrons e massa, né? E o que vai mudar? Esse figurinha, se ele tinha 6 prótons, ele continua com 6 prótons, isso não vai ser alterado. Agora, o número de elétrons é aí que eu vou ter alteração. Anteriormente, ele tinha 6 prótons e 6 elétrons, mas ele perdeu 4 elétrons. Repare, ele é um cátion tetravalente. Então, se ele perdeu 4 elétrons, de 6 ele cai para 2 elétrons. Essa é a mudança. Porque no resto, perceba que não vai acontecer nada, tá? Então, o número atômico, por exemplo, tá? É sempre igual, de prótons, 6. O número de nêutrons, eu tenho pronto no canto direito ali embaixo, número 8, né? 8 nêutrons. Número de massa. E aí, agora vem uma dúvida. O cara perdeu elétrons, ele fica mais leve?
Não. Aí você pensa, não fica mais leve porque elétron não tem massa. Essa é a justificativa? Não. Eu não vou mexer na massa porque elétron tem massa desprezível, tá? Então, continua sendo prótons mais nêutrons, eu tenho um total de 14. Viu a mudança? Foi no número de elétrons nesse cátion tetravalente. O caso do enxofre, tá? O caso do enxofre agora, ele vai ser um cara com carga menos 2. Como é que eu dou o nome a ele? Ele vai ser um ânion bivalente, certo? Ele é um ânion porque está com carga negativa e ele vai ser então ali bivalente. E como é que a gente vai trabalhar então com essa variação de carga, né? Ele ganhou 2 elétrons ou ele perdeu 2 elétrons? O que aconteceu? Menos 2, ele andou ganhando 2 elétrons. Pegou? Ele andou ganhando 2 elétrons. Tá, o número de prótons eu não tenho, mas você faz massa menos o número de nêutrons, eu consigo, 16. Número de elétrons, ele tinha quantos? E aí, pensa aí, quantos elétrons ele tinha? Ele tinha 16. Anteriormente, né, quando ele era um átomo, algo neutro, ele tinha 16, mas ele ganhou 2, tá vendo? Não vai subtrair, ele ganhou 2, foi para 18. Então esse nosso ânion bivalente, o sulfeto, ganhou 2 elétrons. Número atômico é sempre igual ao de prótons, então isso não muda, né? Número de nêutrons, eu tenho ele prontinho, canto direito embaixo, então eu tenho ali 17. A massa eu também tenho ali prontinha, né? Tá no canto esquerdo superior, eu vou ter 33. Viu onde é que sofreu uma alteração aqui o enxofre? No número de elétrons, já que ele andou ganhando 2. Ótimo, tá? E a gente pode agora finalizar, por exemplo, com o magnésio. Magnésio mais 2, né? A carga dele, o NOx dele é mais 2. E aí, pessoal, ânion ou cátion? O que você acha? Pensou? Ele vem a ser, então, aqui um cátion bivalente, certo? Cátion bivalente. Porque ele andou ganhando ou perdendo? Ele andou perdendo 2 elétrons. Tem mais prótons do que elétrons, por isso mais 2. Nosso cátion bivalente. E eu vou determinar as partículas fundamentais do mesmo jeito, perfeito? Só uma atenção especial aos elétrons, que é onde a gente tem, né, aí uma variação acontecendo. Número de prótons não mudou. Canto esquerdo embaixo, eu vou ter então ali 12. Pegou legal, né? Número de elétrons. Pessoal, ele tinha quantos originalmente? Anteriormente, ele tinha 12 elétrons, porque também tem, né, tinha 12 prótons e ainda tem. Então, se ele perdeu 2, 10 elétrons é o que ele apresenta. Legal, né? Número atômico sempre igual ao número de prótons, perfeito. No caso, o número de nêutrons eu não tenho pronto, mas como é que você faz mesmo? Massa menos o número de prótons, você vai ter 12. E a massa, eu tenho ela pronta, o número de massa é igual a 24. Então, galera, você percebe uma modificação apenas no número de elétrons, né, dessas minhas espécies químicas. E isso aqui é fundamental para daqui a pouquinho entender o que? Espécies isoeletrônicas, ok? Onde a gente vai ter que encontrar muito bem o número de elétrons em cátions e ânions, tá? Então, isso faz parte de muita questão, né? A realidade em química depende muito, ok, de mexer com essas partículas fundamentais. E já que eu falei em partículas fundamentais, será que mudou o número de partículas fundamentais em cada exemplo? Mudou, pessoal. Se eu quero encontrar o número de partículas fundamentais aqui no carbono, por exemplo, eu faria 6 prótons mais 2 elétrons, ok? Mais 8 nêutrons. Próton mais elétron mais nêutron para achar as partículas fundamentais. Eu teria um total de 16. 6 mais 2 mais 8, 16 partículas fundamentais. Aqui no enxofre, quantas partículas fundamentais eu tenho? Eu tenho então agora, e isso mudou em relação ao átomo de enxofre, né? Eu tenho 16 prótons, 18 elétrons, perfeito? Mais 17 nêutrons. Então eu vou ter um total aqui de quantos? 51 partículas fundamentais, viu? Matamos numa boa. Aqui no caso, o magnésio, pessoal, então em partículas fundamentais, ele tem quantas, tá? 12 prótons, mais 10 elétrons, pegou legal, ok? Mais 12 nêutrons, 10, ok? Mais 12, eu vou ter então aqui 34 partículas fundamentais. Então mudou em relação a trabalhar com átomos, achar o número de partículas fundamentais, mudou, porque o elétron aqui sofreu uma modificação. Ou aquela espécie ganhou, ou ela perdeu, e isso altera. E se você está se perguntando assim, Francis, será que as partículas nucleares, que antes, em outra aula, a gente determinou, foram alteradas? Não, as partículas nucleares não foram alteradas. Por quê? Porque em que região do átomo eu tenho o elétron? Na eletrosfera.
fera, tá? Então o número de partículas nucleares continua o mesmo, tá? No caso, 14 partículas nucleares aqui no carbono, perfeito? 33 partículas nucleares aqui no enxofre e 24 partículas nucleares aqui no magnésio. Então isso não sofreu alteração nenhuma. Galerinha, eu vou te mostrar então agora aqui uma molécula íon, tá? Esse aqui é o cátion amônio. Como é que eu faço então aqui para lidar quando eu tenho uma molécula íon? Não é difícil não, tá? Eu tenho um átomo de nitrogênio aqui e ele apresenta, usando a tabela periódica, 7 prótons e automaticamente 7 elétrons, perfeito? 7 prótons e 7 elétrons. O hidrogênio apresenta originalmente um próton e um elétron. Então, pessoal, o que acontece? Um nitrogênio com esses 4 átomos de hidrogênio vão fechar um total de 11 prótons, perfeito? 7 do nitrogênio e mais 4 do hidrogênio. Eu vou ter 11 prótons. E eu também teria 11 elétrons, só que isso aqui é um cátion, é o cátion amônio, que andou perdendo um elétron, é um cátion monovalente. Tudo bem? Então quer dizer que, tá? Eu não vou ter 11 elétrons. Se ele perdeu um, eu vou ter 10 elétrons. Viu como não é complexo lidar com uma molécula íon? Seja cátion ou ânion, você consegue lidar. Muito bem, galera. Então essa foi uma aula sobre estrutura atômica envolvendo íons, cátions e ânions. E quero que você avise a galera que tem essa aula à tua disposição. Se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe mais aulas aqui com a gente. Tchau, galera!